Enquanto isso, vamos falar sobre a CPI do transporte coletivo na Câmara de Vereadores, que agora está na fase de depoimentos. E a gente tem acompanhado isso aqui no Notícia da Manhã. Essa semana, alguns empresários afirmaram que estão em condições de honrar o contrato, mas que é preciso a quitação de débitos por parte da Prefeitura de Teresina. Então, para saber mais sobre como estão essas dificuldades, a gente tem falado sobre a questão do transporte coletivo ao longo de toda a semana aqui no Notícia da Manhã, porque envolve de uma forma muito profunda o dia a dia da população de Teresina. Hoje nós vamos saber o ponto de vista do CETUT, conversando com a consultora jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Teresina, Nayara Moraes. Ela está ao vivo com a Débora Radassi, que tem mais informações para a gente. Oi, Débora, bom dia. Oi, Nádia, bom dia a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Nádia, em rodadas de depoimentos na CPI do transporte coletivo na Câmara Municipal, os empresários falam sobre essa dívida, que gira em torno de 25 a 26 milhões de reais. Desde 2015 até 2020 já houveram aí 4 ações judiciais, Vou conversar agora com a Nayara Moraes para falar conosco sobre essas condições do transporte coletivo, Como o transporte coletivo pode retornar 100% a circular na capital. Bom dia. Bom dia. Nós vivemos um momento extremamente delicado para o sistema de transporte coletivo, não só no Brasil, especialmente aqui na nossa capital, mas em todo o mundo, na verdade. Há uma necessidade de se repensar o modelo da implantação dessas políticas públicas, especialmente considerando a grande redução da quantidade de passageiros. E é uma situação que nós vivemos aqui dentro do contexto de pandemia. É indispensável que, para que as empresas continuem mantendo a prestação de serviço nesse momento, diante de todas as dificuldades e considerando especialmente que as empresas têm vivido apenas dos recursos arrecadados da catraca, que nós venhamos a colocar em questão os valores atrasados, aqueles mensais que são devidos e cobrados já em acordo judicial homologado, que são devidos aos consórcios, às empresas, e, portanto, que serão extremamente importantes no desenvolvimento e na manutenção das atividades por parte dos empresários, na garantia dos direitos dos trabalhadores e da melhor qualidade, claro, da prestação de serviços. Esse recurso, nós temos aí, como bem você destaca, vários acordos judiciais durante toda a realização do contrato administrativo. A Prefeitura Municipal nunca adimpliu mensalmente a diferença que é o subsídio entre no sentido da compensação e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, entre a tarifa pública que é cobrada e o custo que o empresário tem em virtude de todas essas dificuldades, manutenção de folha, manutenção de frota, investimentos, que compõem essa qualificação do preço, que é o preço de custo efetivo. Essa diferença é definida em contrato para ser compensada pelo município, inclusive subsidiando todas as gratuidades, e nunca foi paga de forma regular. Então, hoje, as empresas elas vivenciam 2 débitos, que são extremamente importantes. Não só a questão dos valores atrasados, que são parcelas que compreendem o ano de 2020, mas também parcelas de novembro, dezembro de 2020, que não estão nesse acordo, e todas as parcelas mensais no ano de 2021, que continuam atrasadas. A Nádia tem uma pergunta, pois não, Nádia? Doutora Nayara, bom dia. Eu tenho aqui uma resposta que nós procuramos por telefone o secretário municipal de Finanças do município de Teresina, Robert Rios, e ele disse, abre aspas, não existe acordo judicial de 26 milhões de reais. Existe acordo extrajudicial e essa dívida não existe, fecha aspas. São 2 acordos diferentes, referentes a dívidas anteriores da gestão passada e a nova gestão, ou é a mesma dívida e a senhora disse que o acordo já foi, já na justiça, inclusive, homologado. Então, essa questão fica como aí entre município e as empresas? Olha, acordos homologados são acordos judiciais. Não existe essa diferença, não existe em nenhum momento nenhum acordo que não tenha passado dentro do crivo do Poder Judiciário, que tenha sido firmado em virtude dos transportes coletivos. O que acontece em relação ao acordo Covid 2020 é que nós tivemos uma atuação de um primeiro perito judicial que definiu um valor que seria aquele devido, um perito de comum acordo entre as partes, e quando esse valor foi apresentado em juízo,
juízo, a Prefeitura de Teresina não se conformou com esses valores, contratou um novo perito que definiu um valor a menor. Esse perito, ele foi ouvido na CPI e é um perito assistente contratado pela S-Trans. Então, o município questionou esses valores, mesmo tendo acordado que o primeiro perito seria o perito responsável, pago por ambas as partes para definir o valor. Considerando, então, esse impasse, o que aconteceu aí? Foi contratado um terceiro perito que elaborou uma proposta, porque, claro, o CETUT questionou os valores do perito Adonis, que é o que esteve na CPI, e então foi firmado um acordo em âmbito extrajudicial. Mas veja, esse terceiro perito, ele também encaminhou a sua perícia à Justiça, que prontamente homologou. Acordos extrajudiciais homologados têm força de título executivo, são títulos judiciais e precisam ser cumpridos. É importante que nós afirmemos que a administração pública, ela trabalha com um princípio mestre, que é o princípio da continuidade da administração pública. Independente de o contrato ter sido firmado nessa gestão A ou na gestão B ou em qualquer gestão C, foi um contrato firmado por 15 anos e todos os gestores que vierem, eles precisam respeitar o contrato e precisam respeitar também todos os acordos extrajudiciais homologados ou judiciais que existam, porque descumprimento de acordos judiciais, de títulos judiciais, inclusive a causa de improbidade administrativa. Muito obrigada, doutora Nayara Moraes, consultora jurídica do CETUT, falando sobre a CPI do transporte coletivo na cidade e essa dívida entre os empresários do transporte coletivo e a prefeitura. Nádia.